Bom dia, hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Então, nesta terça-feira, estamos entrando no ar e vamos ver quais são as manchetes dos jornais. Aliás, hoje a nossa manchete principal do programa é também logo uma das primeiras manchetes de jornal. Antes de passar para elas, para quem ainda não falei, aí atrás é uma foto do Tony Carvalho, na região Cisaleira. Tony Carvalho é um fotógrafo de Valente e estarei usando aqui por esses dias imagens dele para fazer o fundo do nosso programa. Então vamos começar aqui pelo Jornal Correio de Salvador. O Jornal Correio, a manchete está lá para cima. Aqui o nome do jornal está aqui em cima da foto do macaquinho, que é um macaco filhote de bugio preto, atração mais nova do Parque Vida Cerrado, lá no Oeste Baiano. Então o bugio preto está em destaque aqui, mas a manchete hoje é: escolas retomam protocolo contra a Covid após recesso. Pois é, voltou do recesso junino e voltou com muitos casos, né? O estado da Bahia como um todo. Então, na volta às aulas, redes pública e privada na Bahia reforçam o uso obrigatório de máscara, regras de higiene e monitoramento de alunos ante a alta dos casos. E essa alta, às vezes, é tão expressiva. Vou te mostrar aí o que aconteceu em Guanambi. Saí aqui das manchetes dos jornais para a gente mostrar Guanambi, que teve que, inclusive, suspender a volta às aulas por uma semana, pelo menos. Teria voltado ontem, adiaram para a próxima segunda. Aumento de 300% no número de casos de Covid em uma semana. No dia 26 de junho, Guanambi, que fica no sudoeste do estado, tinha 181 casos ativos de Covid. Aí, num dia só, foram mais 50. Uma semana depois, eram 719 casos ativos da doença. Bom, e Feira de Santana? A prefeitura também divulgou que em Feira de Santana houve um aumento. Junho contabiliza mais de 1.000 casos da Covid em feira. 1.117. A maior quantidade dos últimos 3 meses. Só que eles não informaram nesse texto quais foram as quantidades dos meses anteriores. Então eu procurei aqui nos arquivos da própria prefeitura e encontrei, vou mostrar aqui para vocês. Mas não houve nenhuma morte no mês também, felizmente, e apenas 5 pessoas estão internadas por conta da doença. A orientação da prefeitura é que quem tiver sintoma gripal ou da Covid deve procurar as unidades de pronto atendimento, as UPAs, ou uma das 7 policlínicas onde se faz o exame. O serviço é gratuito, o horário de funcionamento é das 7 às 19. Agora vamos ver qual foi esse aumento de casos que ocorreu. Tá aqui, olha, o gráfico. Abril, 81 casos. Maio, 170 casos. E junho, 1.117. Então houve uma explosão de casos realmente em junho. Felizmente, a gente não está tendo gravidade nessa situação. Felizmente, até aqui, as coisas estão aparentemente sob controle. E esperemos que continue assim, né? Claro que isso é muito graças à vacinação. Então, é preciso vacinar quem ainda não tomou a terceira dose, quem ainda não tomou a quarta dose, que já está liberada para pessoas acima de 40 anos. Então, é preciso continuar vigilante aí para a gente não ter mais aquele quadro que tivemos de terror, né, por conta da Covid. É claro que expectativa de que haja um aumento depois do São João, mas até agora não tem havido uma explosão, a não ser assim casos isolados, como Guanambi. Feira de Santana também, a gente pode até considerar que é uma explosão, isso aí é quase 10 vezes mais do que o mês passado. Mas também há poucos internamentos, então a situação permanece sob controle.
Ainda sobre saúde, a Bahia vai emitir alerta para uso racional da BCG, é a manchete do jornal à tarde. A tarde está com a mania de botar umas manchetes que não são muito diretas, né? Então a gente tem que ler aqui para entender o que está acontecendo. É que o Estado recebe desde maio a quantidade equivalente a apenas 1/3 da sua necessidade mensal. E ainda não está faltando, mas o Estado vai alertar aos municípios que também tomem cuidado extremo no uso dessas doses de BCG, que é usada para prevenção dos tipos mais graves de tuberculose, porque está faltando. O Ministério da Saúde está com pouco estoque e os estados estão recebendo pouco da BCG. E aí está uma situação preocupante na Bahia por conta disso. Folha de Pernambuco traz uma notícia que é importante aqui na Bahia. Pernambuco anuncia redução de ICMS sobre combustíveis. Decisão é do governador Paulo Câmara, seguindo a lei federal que cria um teto para o imposto no Brasil. Com isso, os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha devem cair no estado. Bem, e o que tem a ver com a Bahia? É porque na Bahia há uma contestação. O governo não quer. O governo estadual não quer aderir a essa redução de ICMS e contesta na justiça. Acontece que todos os estados nordestinos estavam contestando. E aí já perdeu Pernambuco. Agora me ocorreu que Ceará também parece que entrou, né, aderiu a redução de ICMS. Então a Bahia vai ficando numa posição isolada. É difícil convencer a população de que há bons motivos, ainda que os governadores apontem que vão prejudicar outras áreas, que vai faltar dinheiro em saúde e educação por conta da redução de ICMS. Porque as pessoas sentem no dia a dia, no bolso, pesar o preço do combustível. E aí, dessa vez, finalmente, o Bolsonaro consegue marcar pontos na sua eterna batalha contra os governadores. Em vários estados, os estados aderiram à redução de ICMS e o preço da gasolina já caiu. Aqui na Agência Brasil tem um levantamento. Pelo menos 20 estados anunciaram a redução de ICMS sobre combustíveis. É isso mesmo, olha, o Ceará, que estava de fora, também, junto com o Pernambuco, é outro estado nordestino que já aderiu a esse movimento de reduzir o ICMS. O Distrito Federal limitou, era 27%, passou para 18%, conforme estabelece a nova lei. Eles estimam uma perda de 1,7 bilhão por ano de arrecadação por conta dessa redução, e mesmo assim fizeram. Porque fica difícil convencer a população de que não dá para fazer, porque está doendo no bolso. Está doendo no bolso da galera. Passar aqui para a próxima manchete, que tem a ver também com essa situação. O estado de São Paulo. Prefeitos vão a Brasília contra a PEC Kamikaze e perda de receita local. E é justamente esse mesmo problema que está sendo alegado pelos governadores. 1.000 governantes municipais se inscrevem para informar Congresso sobre o impacto de gasto extra, que tem a ver com o pacote que chamam de PEC Kamikaze, que é essa que vai gastar mais de 40 bilhões, e com outras medidas que têm sido adotadas pelo governo, como essa da gasolina também, que gera perda de arrecadação nos municípios também. Aí o Bolsonaro, inclusive, mata 2 coelhos com uma cajadada só, porque ele enfraquece estados e municípios e cria um benefício e traz dividendo eleitoral para ele. Inclusive tem, apesar do benefício, também tem questionamentos que não são só de estados e municípios. O Ministério Público, junto ao TCU, pediu uma investigação sobre a PEC dos benefícios sociais, porque o subprocurador alerta que tem potencial de aumentar o rombo das contas públicas em mais de 40 bilhões. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, essa medida foi
adotada ontem pelo Ministério Público, diz que quer que a Corte de Contas, que o TCU, impeça o governo federal de praticar medidas que furem o teto de gastos. Ele não está dizendo assim, olha, não adota o pacote, mas não pode furar o teto de gastos, dê seu jeito. Faça de outra forma. Aí o governo federal vai alegar que não consegue, mas tem a pressão também dos prefeitos, tem inclusive movimentações para dar logo fim a essa discussão. O governo quer passar logo de uma vez essa proposta, porque de todo lado estão surgindo contestações e ameaças também de ampliação, o que aumentaria o furo, aumentaria o buraco. Os municípios gaúchos, por exemplo, olha, diz aí a manchete do jornal Zero Hora, que fizeram as contas e dizem que estão com prejuízos, eles todos somados, de 4,1 bilhões. Medidas retiram 4,1 bilhões de municípios gaúchos, dizem os prefeitos, segundo um relatório da Confederação Nacional de Municípios. E no jornal O Globo, essa informação de que o governo atua para evitar novas mudanças e acelerar PEC. Por que novas mudanças? O executivo quer preservar texto e pagar auxílios ainda em julho. Porque o relator da PEC, lá na Câmara dos Deputados, que foi aprovada, né, já no Senado a toque de caixa, mas na Câmara dos Deputados, o relator da PEC, o Danilo Forte, que é do partido do União Brasil do Ceará, falou que quer tirar a decretação de estado de emergência e incluir mais um auxílio para motoristas de aplicativo. Mas o governo está atuando para não permitir isso e votar ainda amanhã essa PEC. Também para impactar o quanto antes a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. Palácio do Planalto espera até, né, ainda dentro desse mês, começar a pagar esse benefício. Eu falei o tempo todo e não botei aí a manchete, a imagem do jornal o Globo. Mas é essa a capa. O governo atua para evitar novas mudanças e acelerar PEC. Então, uma das táticas agora que a oposição está tentando adotar é retardar um pouco o andamento da proposta sem ficar contra, para não parecer que está contra o benefício que vai atender a uma grande parte da população, mas é fazer manobras para que a medida não entre em vigor logo. Então, adiando a entrada em vigor da medida, vai ficar mais perto da eleição, vai ter menos impacto eleitoral essa medida que está sendo adotada pelo governo federal. Então, por outro lado, o governo faz pressão para que o mais rápido possível seja votado na Câmara agora e entre em vigor. Esse cabo de guerra, a gente vai ter uma continuidade dele hoje em Brasília e amanhã certamente teremos mudanças no quadro, né? Ou a favor nesse sentido de acelerar a votação, ou então os que estão contrários conseguindo pressionar para que seja, no mínimo, mais discutido o assunto. Todos os jornais que uma grande parte dos jornais que eu mostrei aí hoje, eles têm uma foto. Essa aqui na Folha de São Paulo, olha. Foto aí da pessoal com farda. E aqui no Globo também, esse fotógrafo fazendo foto, que é mais um atentado, né, nos Estados Unidos, pessoas mortas no meio da rua, aproveitando a aglomeração. O assassino aproveitou a aglomeração das comemorações da independência do país que ocorreram ontem. Então, essa violência, que é incentivada pela legislação que libera as armas para todo mundo, mais uma vez atingiu o país. Agora, antes de falar da manchete da Folha de São Paulo, já que tocamos nesse assunto da violência, é interessante registrar
essa redução de violência aqui, muito significativa, que é algo em que a gente sempre bate nessa tecla, porque tem se mostrado em todos os lugares em que é adotada uma medida eficaz, uma medida eficiente para o controle da violência, que é essa daqui. Após um ano de uso de câmeras em uniformes, mortes por policiais caem 80%. Tem a foto aí dos policiais, olha. E os dados são os seguintes. Queda de 80% na letalidade policial em 19 batalhões onde foram implantadas essas câmeras. São Paulo tem 131 batalhões, foram implantados em 19. Olha o tamanho da redução de mortes. Entre junho de 2021 e maio desse ano, ou seja, período de um ano, junho de 2021, maio de 2022, esses 19 batalhões registraram 41 mortes apenas por intervenção policial, a partir do momento em que eles passaram a utilizar câmeras nos uniformes. No ano anterior tinham sido 207 mortes, no período de um ano antecedente a esse. Apesar desse resultado, 3 pré-candidatos ao governo de São Paulo prometeram em sabatina, em entrevistas lá no UOL com a Folha de São Paulo, restringir o uso das câmeras, caso eles sejam eleitos. O Márcio França alegou que as agentes mulheres ficam constrangidas, o que a direção da PM nega. Aliás, o governador Rodrigo Garcia diz que isso é uma questão que está resolvida, não existe isso. E Tarcísio de Freitas, do Republicanos, bolsonarista, Abraham Weintraub, mais bolsonarista do que Bolsonaro, também querem tirar, mas esses aí explicitamente porque condicionaram o uso do equipamento ao controle absoluto do policial militar no registro das imagens. Ou seja, o policial poderia desligar quando ele bem quisesse e entendesse. Aí não serve para nada. O objetivo é justamente ser algo que estará fiscalizando a atividade policial, que faça com que o policial só use de uma violência que possa até levar a uma morte, mas não porque ele teve a intenção de matar, em casos em que não haja outro modo, em que não haja outra alternativa. Mas, enfim, ter um registro para ficar claro qual foi a situação. Não é nada contra o policial, é algo a favor da prova, da elucidação das mortes. O professor da Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, que é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que publica aqueles dados sobre violência, disse que essa é uma política pública de Estado, não de governo. A PM, a direção da PM, isso não foi alguém que veio de fora e inventou, bora fazer isso aí para controlar a PM. Não. Responsavelmente, a direção da PM veio e começou a fazer testes, estudos, já está sendo feito isso há 10 anos. O processo vem sendo lento, mas é um processo que parte de dentro da PM, porque a verdade é que isso protege o policial militar também, dá segurança ao policial militar. Caíram também as mortes de policiais militares. Olha, no primeiro mês, em junho do ano passado, não foi registrada nenhuma morte, e foi a primeira vez, nos 19 batalhões, e foi a primeira vez que isso aconteceu desde que se começou a registrar os dados em 2013. Então, como é que alguém questiona? Como é que alguém questiona a utilidade, a legalidade, a conveniência dessa medida? Só gente que realmente gosta de ver as pessoas morrerem e que acha que matar os outros é solução. Tá, se fosse solução para toda a sociedade, se tudo ficasse bem porque a polícia foi lá e matou um ou outro, eles poderiam discutir esse argumento. Mas caramba, esse é o retrato do Brasil a vida toda. Matam-se as pessoas, mas o problema não é resolvido. Muito pelo contrário. Nós somos um país extremamente violento. Nós temos 20% dos homicídios no mundo, embora tenhamos apenas 3% da população. E alguém ainda acha que matar é o melhor. Que a polícia matar é que é o certo. Olha só, para você ter
uma dimensão dessa tragédia aí que é, ano após ano, acontece no país. De 2013 para 2014, é o primeiro ano aqui, né? Os dados começaram a ser coletados em 2013, compilados em 2013. A polícia matou 148 nesse primeiro ano. Depois um salto para 271. Isso a gente está falando só de 19 batalhões, tá? 19 batalhões. 271, 163, 226, mais de 200 sempre. Chegou em apenas 2 anos atrás, em 2020, a 329 mortes provocadas pela polícia dentro desses 19 batalhões. Aí no ano seguinte caiu para 207 e agora, com a colocação das câmeras nos uniformes, 41. Saímos em 2 anos de um recorde de mais de 300 mortes para menos de 50. E como é que alguém ainda acha que isso não é bom e que se deve retirar essa medida que está sendo implantada com um sucesso incontestável? Não é algo assim, parece que... Não é. Está muito claro que é uma medida eficaz e a ser adotada pelo país afora. Alguns outros lugares têm adotado, mas na Bahia, por exemplo, o governo do estado tem bromado, tem enrolado para fazer isso, sendo que a polícia baiana é uma das que mais mata. E no Rio de Janeiro está sendo adotado, mas cheio de senões que a gente fica na dúvida se realmente funcionará como vem claramente funcionando em São Paulo. E então vamos aqui para o último jornal que está faltando, que é a Folha de São Paulo. Maioria de apurações federais de assédio termina impune. Quem está surpreso? 2 em cada 3 investigações por assédio sexual na administração pública federal terminaram sem nenhuma penalidade. Bom, 432 foram finalizadas. 432 não. 633 foram finalizadas, só que 432 não tiveram nenhuma penalidade. Em 41 casos houve advertência, em 90 suspensão do acusado e em 95 casos a demissão do agressor. Mas a maioria passa impune, não recebe nenhuma advertênciazinha. Claro que haverá inocentes nos processos, mas 2/3 de inocentes, a gente já começa a achar que está faltando boa vontade de investigar, né? Isso realmente é o que dá para imaginar. Bem, quando falávamos de saúde em Feira de Santana, eu gosto de registrar sempre esse dado. E passei aqui, vou voltar a ele, para que a gente não fique sem esse registro. 30 pacientes aguardam por regulação em feira. Divulgada ontem pela Prefeitura essa informação, que é aquele problema permanente da regulação, né, do Estado. Uma pessoa de 79 anos aguarda 7 dias na Policlínica do Parque IP, uma transferência para tratar anemia. Na UPA da Queimadinha, um paciente de 56 anos aguarda há 1 mês, há 28 dias, regulação para tratar erisipela, que é uma doença de pele. E quanto mais demora, mais se agrava a situação. Isso é que é o ruim da história. Feira de Santana teve uma ação ontem da Coelba. Coelba é uma empresa privada, né? Nossa energia elétrica está privatizada no estado há décadas já. E a Coelba removeu diversas ligações clandestinas de internet. Não são empresas clandestinas no sentido de que é pirata o trabalho delas, mas elas têm que fazer um acordo com a Coelba para utilizar a rede, a fiação, os postes. E muitas não fazem. Vai chegando lá na tora e metendo a sua própria instalação. Só que aí a Coelba chega e corta,
Você que contratou uma empresa dessa, sem até nem saber que ela não estava fazendo, cumprindo direitinho o dever de casa, fica sem internet. Segundo a Coelba, esse problema tem causado até incêndios com frequência em vários bairros, porque essas fiações elas não atendem os protocolos adequados de segurança, feitas assim, não cumprem os padrões técnicos de segurança, porque são feitas assim, de qualquer modo, né? E aí não funciona. Aí não rola, não é feito do modo que teria que ser feito. Para completar as informações desta terça-feira, a prefeitura faz um alerta, mas eu achei essa história engraçada, a prefeitura fazer esse alerta, porque é tipo assim, é fake news, suposta isenção em junho e julho da taxa de aluguel do shopping popular. É como se dissesse assim, olha gente, é mentira essa notícia boa, e não acredite em notícia boa não. A notícia não é falsa, mas ela não é só falsa, também ela é uma notícia boa, é um desejo, é um pedido que os concessionários do shopping popular têm feito ao município, porque pagar R$600 a partir de agora, porque junho teve algum movimento no shopping popular, mas não é todo mês que é igual a junho. Junho é um mês principal, rivalizando com o dezembro do Natal. Então, como é que a prefeitura se empenha logo em dizer isso aí é mentira, não existe não. Informação que circula em vídeo com o prefeito Colbert Filho sobre uma suposta isenção na cobrança do aluguel referente aos meses de junho e julho. Se trata de um uso indevido de um vídeo que é real, mas que foi publicado no ano passado, no dia 1º de junho. Essa boa notícia, ela se refere ao ano passado. Infelizmente, os permissionários não vão poder, e aí é que está. É falsa e a prefeitura tem a obrigação de alertar realmente, olha, imagina a imagem do prefeito fazendo uma afirmação que é verdadeira para o passado, foi verdadeira, né? Já não se aplica mais, então é preciso, claro, esclarecer, é até uma questão de responsabilidade da comunicação da prefeitura. Porém, a lógica, pelo que a gente vê do mau desempenho, do mau resultado do shopping popular, é que isso fosse verdadeiro, né? O bom seria que isso fosse verdadeiro, que não fosse uma adulteração da realidade que o pessoal... Será que alguém fez isso para ver se colava ou só para tumultuar mesmo? Né? A gente não sabe. Mas, de fato, é falso, tem que ser esclarecido que é falso. Porém, o ideal era que fosse verdadeiro, sem dúvida nenhuma. Então vamos ficando por aqui nessa terça-feira. Amanhã estaremos de volta. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E até amanhã. Um abraço para você.